Meu nome é Antônio Augusto Pereira Prates, sou professor titular aposentado do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Comecei minha carreira acadêmica em 1971, na própria Universidade Federal de Minas Gerais, e me aposentei em 2015. Belo Horizonte sempre foi uma marca registrada, uma marca fundamental no ensino de metodologia quantitativa em ciências sociais. A Faculdade de Ciências Econômicas, nos anos 60, foi um centro importante de desenvolvimento de metodologia quantitativa. Nós tínhamos um curso de Sociologia e Administração Pública na FACE, era um curso de uma qualidade excelente, e só existia alguma coisa semelhante, com alguma até competição acadêmica na USP de São Paulo, e com a diferença fundamental. Enquanto a USP trabalhava com métodos qualitativos, com uma perspectiva mais doutrinária das ciências sociais, onde o marxismo tem um papel muito importante, aqui em Minas Gerais, a sociologia buscava uma referência mais empírica, mais concreta, com mais dados, e tinha mais essa orientação metodológica empiricista, vamos dizer assim. Então, isso foi uma marca bem clara em termos de identidade das ciências sociais e da sociologia em Minas Gerais. Com o tempo, nós fomos perdendo um pouco essa identidade. Quer dizer, as influências da moda, as influências paradigmáticas nas ciências sociais, etc., nos levaram muito para o caminho da sociologia mais interpretativa, mais qualitativa, e embora nós tivéssemos mantido um laço, um pé na metodologia quantitativa, nós perdemos muito a densidade dessa formação na sociologia. Então, em meados dos anos 90, na segunda metade dos anos 90, 1996, 1995, 96, foi liderado pelo professor Nelson do Vale Silva para fazer um diagnóstico sobre a questão do uso de métodos quantitativos nas ciências sociais brasileiras. Nós tivemos uma participação efetiva nesse projeto com o Nelson, a Neuma, especialmente a professora Neuma Guiar, que era do IUPERJ, no Rio de Janeiro, e depois fez concurso para titular em meados dos anos 90 aqui em Minas Gerais. E então nós vimos que havia uma deficiência básica, fundamental, na formação de métodos quantitativos nos cursos de ciências sociais no Brasil. Então nós resolvemos, de alguma maneira, começar em Belo Horizonte uma iniciativa de criar um centro, um núcleo que pudesse ser um núcleo que reciclasse e criasse condições de ter um efeito amplo no contexto das ciências sociais no Brasil, fortalecendo a metodologia quantitativa. Daí surgiu a ideia do MQ, do programa MQ. Então, ao tentar elaborar isso, nós buscamos os professores de métodos quantitativos no Brasil e procuramos a Universidade de Michigan, tentamos fazer uma parceria com a Universidade de Michigan, de trazer professores que pudessem dar aulas aqui para a gente em julho. Conseguimos alguns professores que tiveram muito boa vontade, tiveram muito interesse em participar dessa experiência. E começamos essa experiência e, ao mesmo tempo, nós começamos a imaginar que essa densidade de formação metodológica aqui em Belo Horizonte poderia também gerar um produto quase imediato, que seria um produto de elaboração de um survey, de uma pesquisa sobre as condições de vida da cidade de Belo Horizonte. Né? E nessa discussão com o pessoal de Michigan e com as nossas conexões que nós tínhamos com professores
ligados a essa experiência de Michigan, nós conseguimos fazer uma parceria inicial com a Universidade de Cape Town, na África do Sul, a Universidade de Pequim, a Universidade de Varsóvia e Belo Horizonte. Esse consórcio, a ideia era nós tentarmos fazer um único questionário sobre condições de vida e qualidade de vida nessas cidades, né? E elaborar, na medida do possível, um questionário comum e que pudesse analisar esses dados com um SARB de 2 em 2 anos. A experiência deu certo. Nós fizemos um seminário aqui em 2002, se não me engano, ou 2003, com todo esse pessoal presente. Fizemos a discussão do questionário, fizemos a discussão sobre... O questionário era dividido em temáticas. Essas temáticas eram lideradas por grupos dentro e fora da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, você tinha grupos do Rio de Janeiro, você tinha grupos de outros departamentos aqui do CEDEPLAR, da ciência política, da história, que lideravam alguns temas dentro do questionário das condições de qualidade de vida, que veio se chamar BH Survey. E essa experiência conjunta com a parceria com esses 4 países, nós chamamos de Social Hubble, por causa daquele telescópio que focava algumas questões centrais no universo. Nós falamos, não, vamos centrar algumas questões centrais, né, nessas cidades e fazer um estudo comparativo. Então, essa ideia se desenvolveu, nós mandamos vários professores nossos para Michigan, fazer treinamento em Michigan, no Instituto for Social Research, em julho. Combinamos, as pessoas tinham bolsa pela Universidade de Michigan. A Universidade de Michigan, de Ann Arbor, nos deu muito apoio para esse projeto da BH Survey, que seria feito de 2 em 2 anos, e o MQ seria a base que formaria as pessoas com qualidade para desenvolver esse projeto. Esse projeto tinha 2 dimensões importantes. Ele, por um lado, ele era um projeto de formação acadêmica no Brasil inteiro. Participava, nesse momento, já participavam aqui no curso do MQ quase todas as universidades brasileiras federais, muitas delas, frequentemente, e outras instituições de pesquisa, como professores e alunos que estavam fazendo pós-graduação. E, ao mesmo tempo, tinha essa dimensão acadêmica de formação e tinha uma dimensão social, porque nós tínhamos muito interesse em formar quadros para avaliação e elaboração de políticas públicas brasileiras. E o BH Survey, essa pesquisa que nós faríamos de 2 em 2 anos, nós estávamos com a ideia de fazer esse levantamento de dados sobre condições de vida em Belo Horizonte, e isso poderia significar, poderia dar um estímulo muito grande, e conseguimos isso com as prefeituras da área metropolitana de Belo Horizonte, como elementos básicos para servir de inputs a políticas públicas dessas prefeituras. Então, essas 2 dimensões tinham uma sustentação assim, básica da concepção do MQ, muito importante, essa dimensão acadêmica e a dimensão social, que era essa dimensão de formação de quadros para as administrações federais, estaduais e municipais no Brasil. Tivemos apoio desde o início da Fundação Ford, que nos deu um apoio muito sistemático, como auxílio de bolsas para alunos. Nos primeiros cursos do MQ, os alunos competiam por bolsas e ficavam em Belo Horizonte e sobreviviam em Belo Horizonte. Então, vamos dizer assim, o projeto estava andando muito bem. Mas, de repente, a Ford, como era política da própria Ford, começou a dizer para a gente, olha, nós não vamos ficar pondo recursos indefinidamente. Então, vocês têm que arrumar uma forma de se autossustentar ou de buscar recursos dentro da própria universidade ou dentro do Estado, coisa desse tipo. Então, nós começamos um pouco com uma série de dificuldades para, todo ano, começar o MQ.
Então, nós tivemos que, de alguma maneira, buscar apoio na FAPEMIG, nas fundações de pesquisa dos estados, que davam bolsa para os alunos que vinham para cá. Mas isso era sempre, cada ano era uma incerteza, a gente nunca sabia se ia conseguir todo ano aqueles recursos ou não. Na maioria das vezes nós conseguimos, com maior ou menor precariedade. Então, nós combinamos uma maneira que foi muito interessante, foi da gente tentar autossustentar o curso transformando o MQ para um público que tinha necessidade de ser formado, que não era ligado diretamente às universidades, mas à burocracia federal e institutos de pesquisa privada no Brasil, que gostariam de ser formados e que poderiam pagar uma parcela, uma coisa ínfima, quer dizer, nós não tínhamos nenhum interesse lucrativo, não tínhamos nenhum interesse financeiro nessa coisa, era simplesmente para dar uma autossustentação. E deu muito certo, quer dizer, nós tínhamos uma demanda muito grande desse tipo de público para o MQ, e, ao mesmo tempo, cumprir aquela missão que nós tínhamos definido, aquela segunda parte, que era essa missão social de formação de pessoas. Então, o MQ caminhou muito bem nesse sentido, foi processado sem maiores traumas, nós nunca faltamos de ter em 2 anos o MQ cada ano, né? O BHS-ARB é que teve problemas de financiamento, porque aí sim, era um empreendimento muito maior. Aí ele funcionou durante umas 3 rodadas, 3 ou 4 rodadas, e depois nós tivemos que parar por falta completa de financiamento, porque aí nós tínhamos que ter toda a infraestrutura de pessoal para aplicar questionário, o questionário era aplicado com uma amostragem probabilística na cidade de Belo Horizonte, na área metropolitana. Então, depois de umas 4 rodadas, nós perdemos esse recurso. Mas o MQ continuou. Eu poderia falar um pouco sobre o impacto que eu percebo, então, do MQ nessa primeira dimensão, na primeira e na segunda dimensão que eu falei, dessa missão do MQ. Na dimensão acadêmica, eu acho que houve uma formação, assim, houve um impacto muito grande nos cursos de pós-graduação em Ciências Sociais no Brasil. Nós nunca tivemos problema com a discussão, que era uma discussão um tanto quanto tacanha, meio paroquial, meio atrasada sobre métodos quantitativos e métodos qualitativos, embora isso às vezes surgisse, porque nós não tínhamos nenhum interesse em afirmar que os métodos quantitativos eram a melhor forma de análise de ciência, nunca tivemos esse interesse, etc. Simplesmente nós gostaríamos de mostrar que uma boa formação em métodos quantitativos facilitaria muito a pesquisa no Brasil, mesmo porque o Brasil tinha, nesse momento, um dos bancos de dados melhores do mundo, que era o banco de dados do IBGE, que estava à nossa disposição. Então, quer dizer, é como se você tivesse uma mina de diamante e não pudesse explorar porque você não tem instrumento. Isso aconteceu com o MQ. Então, nós falamos, olha, nós temos que informar as pessoas para, inclusive, usar, né, esse volume de dados que tem disponível no cenário brasileiro. Então, o impacto foi muito grande. Eu já tenho tese de doutorado sobre o MQ, feito por um dos alunos, acho que foi na UNB, em Recife, alguma coisa assim, mas eu tive contato com ele, eu dei os dados para ele ele queria exatamente comparar o impacto do MQ na formação de métodos quantitativos. Eu tenho certeza absoluta que isso teve um impacto muito grande em todas as universidades brasileiras, porque nós tínhamos alunos desde a USP, do UPEST, da UFRJ, até alunos da Universidade da Paraíba, da Universidade do Piauí, do Amazonas. Então, esse grupo também, essa possibilidade das pessoas encontrarem durante um mês, intensamente conviver aqui em Belo Horizonte, possibilitou vamos dizer assim, uma conexão entre eles, parcerias de projetos e a formação de grupos de pesquisa interregionais, né? Então, as pessoas começaram a conhecer, assim como nós tivemos uma participação e continuamos com uma colaboração muito grande com a universidade, mesmo quando acabou o Social Hub, porque a gente não tinha recursos, esse projeto integrado
4 grandes universidades, nós continuamos com Cape Town, principalmente sobre estudos de raça, que era uma coisa muito comum com o Brasil. E raça, capital social, capital cultural, fizemos questionários conjuntamente. Então, foi uma experiência assim, de internacionalização do nosso departamento aqui em Minas Gerais, muito importante. Esses seminários internacionais que nós fazíamos do Social Hub foi feito aqui, foi feito em Cape Town. As pessoas vinham para cá, ou a gente ia para lá, para participar da formação desse questionário, da elaboração desse questionário. Então, do meu ponto de vista, o MQ foi um total sucesso na experiência com seu objetivo inicial de formação acadêmica e fortalecimento da área quantitativa, de mestres quantitativos no cenário brasileiro.